E aí, meu nome é Evan. Tenho 26 anos. 3 meses atrás, eu era só um autônomo ajudando meu pai a arrumar a casa de veraneio dele no lago para vender. Aí, a ex dele sentou do meu lado num sofá sujo de tinta e perguntou: Você gosta de mulheres negras? Eu fiquei vermelho, não por causa da pergunta, mas porque percebi que ela não estava falando da minha vida amorosa. O cheiro de lustra-móveis de limão pairava no ar quando ela se inclinou e disse: É sobre coragem. Se você escolhe o caminho seguro ou o verdadeiro. Se você está assistindo isso agora, me diz de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Eu devia ter imaginado que a pergunta viria, pelo jeito que Cláudia tinha me observado a tarde toda enquanto eu raspava a tinta da moldura da janela, como se estivesse lendo plantas que só ela podia ver. A casa de veraneio do meu pai parecia diferente, com metade da mobília fora, vazia. O cheiro de lustramóveis de limão ainda pairava no ar de onde ela tinha passado nos armários embutidos, mas agora se misturava com pó de gesso e o frio cortante do inverno se infiltrando pelas vedações velhas das janelas. Eu tinha vindo da cidade grande com minha caminhonete carregada de primer e pincéis, esperando uma semana simples de preparativos antes da visita do corretor. O que eu não esperava era encontrar Claudia Roth agachada na sala, cercada de amostras de tecido, vestindo um casaco de lã que provavelmente custava mais que o meu aluguel. Ela ergueu os olhos quando derrubei minha caixa de ferramentas. Evan, Dona Cláudia. A última vez que a tinha visto foi 3 anos atrás, num churrasco que meu pai fez antes de tudo desandar entre eles. Ela era diferente então. Ria mais. Tocava o ombro do meu pai quando falava. Agora, ela se movia pelos cômodos, como se estivesse catalogando fantasmas. Como vai o negócio de design? Perguntei abaixando as latas de tinta. Corrido, e você? Me virando, tirei a jaqueta. Meu pai disse que você precisava dos quartos prontos para a sexta. Esse é o plano. Ela se levantou, batendo a poeira da calça jeans. Jeans de grife, mas ainda assim jeans. Tenho medidas para terminar. Você tem paredes para deixar bonitas. Trabalhamos em um paralelo cuidadoso pelas próximas horas. Ela medindo e anotando, eu preenchendo buracos de pregos e lixando bordas ásperas. O aquecedor fazia seu tic-tac como um metrônomo, marcando um tempo que ambos fingíamos não notar. Por volta das 4 da tarde, ela sentou pesadamente no sofá, sujo de tinta, fazendo uma careta. Tornozelo? Perguntei. Ela assentiu, tirando a bota para flexionar o pé. Torci ontem. Vaidade e escadas molhadas não combinam. Continuei lixando o rodapé, tentando não reparar como ela esfregava o arco do pé, como o cabelo dela tinha se soltado do prendedor, como a luz da tarde fazia as partículas de poeira dançarem ao redor dela, como se estivesse sentada em seu próprio globo de neve particular. Foi aí que ela perguntou: Você gosta de mulheres negras? Minha lixa parou. Um calor subiu pelo meu pescoço. Eu. O quê? Ela me observava com aqueles olhos cinza esverdeados que sempre foram perspicazes demais. Não é uma pegadinha. Eu namorei a Keisha ano passado. Eu disse, o que parecia ser verdade e completamente fora de propósito. Por uns 6 meses. O que aconteceu? Larguei a lixa. Limpei as mãos na minha calça jeans. Escolhi o caminho mais fácil. Ela assentiu como se eu tivesse confirmado algo. Você sempre faz isso? Escolher o fácil? Eu ri, mas o som saiu vazio. Olha em volta. Alguma coisa disso aqui parece fácil para você? Ela não riu de volta. Apenas continuou me estudando com aquele olhar de arquiteta, como se estivesse medindo as paredes mestras do meu caráter. A pergunta não era realmente sobre o seu tipo. Ela disse finalmente. Não? Era sobre coragem. Se você escolhe o caminho seguro ou o verdadeiro. O jeito que ela disse fez algo se mover no meu peito,
como se ela não estivesse falando da queixa de forma alguma. Foi aí que eu realmente olhei para ela. Claudia Roth, que tinha namorado meu pai por 2 anos, que tinha decorado essa casa quando eles a compraram juntos, lá atrás, quando achavam que estavam construindo algo permanente, que partiu sem muita explicação e se casou com Eric Roth 6 meses depois. Cláudia, que me perguntava sobre coragem enquanto estava sentada num sofá onde ela costumava se aconchegar com meu pai. Acho que devemos manter as coisas profissionais esta semana, eu disse. Acho, mas ela não se moveu do sofá, e eu não voltei a lixar. Lá fora, Rennie Keller passou pela janela com seu cachorrinho, diminuindo o passo para espiar através do vidro. Ela acenou por tempo demais, como se estivesse memorizando uma cena para recontar depois. Cláudia a viu também. Ah, a patrulha do bairro. Ela ainda comanda a associação de moradores? Com uma mão de ferro em luva de pelica. Cláudia calçou a bota de volta, levantou-se com cuidado. Devíamos arrumar as coisas. A neve está chegando. Olhei para fora. Com certeza o céu tinha aquele cinza chapado que prometia tempo ruim. Trabalhamos em silêncio por mais 1 hora, guardando ferramentas, cobrindo latas de tinta. A energia piscou 1, 2 vezes, depois estabilizou. Quando carreguei minha caminhonete, os primeiros flocos grossos começaram a cair. Cláudia estava na porta com as chaves na mão. Amanhã na mesma hora? Sim, chego lá pelas 8. Ela assentiu. Trancou a porta. Caminhamos até nossos carros sem nos despedir. Dirigindo para o apartamento do meu pai, eu não conseguia parar de reviver a pergunta. Não as palavras, mas o jeito que ela tinha perguntado, como se já soubesse minha resposta e estivesse apenas verificando se eu também sabia. Meu telefone vibrou quando entrei no estacionamento dele. Mensagem do pai. Obrigado pela ajuda esta semana, garoto. Fiquei olhando a mensagem até a tela escurecer. Na manhã seguinte, a neve fresca cobria tudo com aquela perfeição temporária que faz o mundo parecer pedir desculpas pela sua bagunça. A casa de veraneio no lago estava em silêncio sob um capuz branco, fumaça saindo da chaminé onde a chama-piloto mantinha os canos aquecidos para não congelar. Entrei com a chave reserva, batendo minhas botas no tapete. Os aquecedores já faziam seu ritmo lento de tic-tac, e eu podia sentir cheiro de café. Cláudia chegou 10 minutos depois com uma garrafa térmica e uma fita métrica que refletia a luz quando ela se movia. Ela tinha prendido o cabelo de novo, mas eu podia ver onde o vento o tinha alcançado. Dormiu bem? Ela perguntou, montando o laptop na bancada da cozinha. Bem o suficiente. Coloquei minhas luvas de trabalho. E você? Eric ligou de Chicago. A conferência atrasou. Ela abriu o aplicativo de medição, toda profissional. Ele volta na quinta. Assenti como se aquilo fosse uma informação normal de se compartilhar, como se eu não tivesse passado metade da noite me perguntando o que significava ela ter mencionado aquilo. Devíamos estabelecer algumas regras básicas, ela disse sem tirar os olhos da tela. Tipo o quê? Nada de confissões pessoais. Ok. Nada de compartilhar bebidas. Certo. E nada de sentar juntos naquele sofá. Olhei para a sala, onde o sofá manchado de tinta estava sob a lona de proteção de ontem, como um animal adormecido. Fechado, eu disse. Apertamos as mãos. A mão dela era menor do que eu lembrava, mas o aperto era firme, profissional. A manhã passou em silêncio. Lixei rodapés enquanto ela media comprimentos de cortina, ambos mantendo nossos lados separados de cada cômodo como se estivéssemos seguindo linhas de giz invisíveis. O trabalho parecia bom, metódico, seguro. Por volta do meio-dia, René bateu na porta. Só queria verificar os ângulos da listagem para minhas fotos, ela disse, entrando sem ser convidada. Os olhos dela varreram o cômodo, fazendo um inventário. O sofá coberto, a distância cuidadosa entre nós,
o fato de que nenhum de nós estava sorrindo. Tudo parece contido, ela disse finalmente. Esse é o objetivo. Cláudia respondeu calmamente. Depois que René foi embora, trabalhamos ainda mais silenciosamente do que antes. A fita métrica fazia sua pequena canção metálica quando Cláudia se movia de janela em janela. Eu me peguei ouvindo-a, usando o ritmo para cronometrar minhas pinceladas. Sua prima ainda faz fotografia? Cláudia perguntou por volta das 2 horas. A Lila? Sim, casamentos principalmente. Por quê? Ela fotografou o aniversário dos Henderson mês passado. Trabalho lindo. Vou dizer a ela que você falou. Ela vai fotografar este sábado também, certo? Eu vi a postagem dela sobre precisar de uma assistente. Parei, o pincel a meio caminho da parede. Você segue a Lila nas redes sociais? Eu sigo muitos fornecedores locais. Ela fez outra anotação no tablet. Você poderia usar o dinheiro, imagino. Não era bem uma pergunta. O jeito cuidadoso com que ela disse me indicava que ela tinha me visto contar latas de tinta, calcular a cobertura, esticar os materiais para fazer o orçamento funcionar. Sim, eu disse. Poderia. No final da tarde, dobrei a lona de proteção com mais cuidado do que o necessário, dobrando os cantos como se estivesse arrumando uma cama. O cachecol de Cláudia tinha caído da bolsa para as almofadas do sofá, lã azul macia que parecia ter sido cara uma vez, mas agora era apenas confortável. Eu o peguei, coloquei no apoio de braço onde ela o veria. Obrigada, ela disse quando notou. O sol estava se pondo atrás do lago, lançando longas sombras pelas janelas. Cláudia acendeu uma única vela na lareira, não por romance, mas para cobrir o cheiro de primer. A chama bruxuleava na corrente de ar das janelas antigas. O telefone dela vibrou na bancada, uma notificação da agenda que a fez franzir a testa. O voo do Eric mudou, ela disse. Ele volta amanhã em vez disso. Isso é bom, certo? Mais cedo do que o planejado? Ela ficou em silêncio por um longo momento, observando a vela. Ele não gosta de surpresas. Eu não sabia o que dizer a isso, então não disse nada. Arrancamos as coisas enquanto a escuridão se instalava sobre o lago. A neve tinha parado, deixando tudo limpo e parado. Enquanto eu carregava minha caminhonete, pude ver luzes acendendo nas casas ao longo da margem, quadrados amarelos quentes que pareciam contentamento visto de fora. Dirigindo para casa, pensei em coragem, sobre a diferença entre o caminho seguro e o verdadeiro, sobre como algumas perguntas não são realmente perguntas. A quinta-feira trouxe o tipo de frio que faz os dentes doerem. Cheguei cedo, esperando aplicar o primer na sala antes que Cláudia aparecesse com sua fita métrica e suas fronteiras cuidadosas. Mas ela já estava lá, sentada no carro com o motor ligado, esperando. O aquecedor da casa está quebrado, ela explicou quando me aproximei. O técnico só chega às 10. Sentamos no carro dela, aquecido, por 20 minutos, observando nossa respiração embaçar os vidros, conversando sobre nada importante. A nova cafeteria no centro, se o lago congelaria completamente este ano. Tópicos seguros que mantinham nossas mãos ocupadas e nossos olhos para frente. Quando o caminhão do técnico finalmente parou, entramos juntos, perto o suficiente para compartilhar o calor, mas sem nos tocar. O técnico era eficiente e barulhento, seu rádio estalando com a fala do despachante que preenchia o espaço entre nós. Depois que ele foi embora, a casa parecia diferente, mais quente, mas também menor de alguma forma. Onde estávamos? Cláudia perguntou, puxando o laptop. Amostras de cor, eu disse. Você estava decidindo entre o creme e o marfim. Certo. Mas ela não se moveu em direção às suas amostras. Em vez disso, ela me estudou novamente com aquele olhar de medição. A pergunta de ontem ainda está lá, não está? Parei de mexer o primer. Que parte? A parte em que você ficou vermelho.
Talvez eu fique vermelho fácil. Talvez ela se aproximou perto o suficiente para eu sentir o perfume dela por baixo do lustramóveis de limão e da poeira. Ou talvez a pergunta tenha parecido um desafio. Um desafio para quê? Escolher a verdade em vez das aparências. O jeito que ela disse aparências fazia parecer uma doença. Meu telefone tocou antes que eu pudesse responder. O toque do meu pai. Eu devia atender, eu disse. Evan, e aí? Meu pai parecia cansado. Só ligando para ver como estão as coisas. Como vai a casa? Bem, estaremos prontos para sexta. E a Cláudia? Ela está profissional? Olhei para ela. Ela havia se movido para a janela, fingindo não escutar, mas eu podia ver a tensão nos ombros dela. Muito profissional, eu disse. Bom, que bom. Vou passar mais tarde para pegar umas caixas na garagem. Talvez umas 6 da tarde? Já teremos terminado até lá. Depois que desliguei, Cláudia se virou da janela. Ele se preocupa. Com a casa? Com complicações. Nós nos olhamos pela sala e senti algo se estabelecer entre nós. Um entendimento, talvez, ou apenas o peso de todas as palavras que não estávamos dizendo. O cachecol dela ainda estava no apoio de braço onde eu o tinha deixado ontem. Lã azul contra estofamento floral desbotado. Andei até lá, peguei-o e estendi para ela. Nossos dedos roçaram quando ela o pegou, por apenas um segundo. Apenas o suficiente para notar como as mãos dela estavam frias. Obrigada, ela disse. De nada. Ela enrolou o cachecol no pescoço e eu voltei a mexer o primer, mas ainda podia sentir o eco dos dedos dela contra os meus, frescos, cuidadosos e sumindo cedo demais. O resto da tarde passou em distâncias medidas e olhares furtivos. Trabalhávamos um ao redor do outro como dançarinos que aprenderam os passos, mas fingiam que era tudo improviso. Quando meu pai chegou às 6, estávamos arrumados e profissionais, discutindo brilhos de tinta e ferragens de cortina como os colegas que deveríamos ser. Está bom, ele disse, examinando nosso trabalho. Muito bom. Cláudia recolheu suas coisas enquanto meu pai carregava caixas. Eu enrolei extensões e contei pincéis, tentando não observá-la se mover por cômodos que costumavam ser metade dela. Enquanto eles se despediam com cuidado, educados, distantes, finais, eu entendi algo que não tinha percebido antes. A pergunta sobre mulheres negras não era sobre raça ou namoro, ou mesmo coragem exatamente. Era sobre mim. Sobre se eu era corajoso o suficiente para querer algo que não se encaixava na imagem que todos os outros haviam traçado para minha vida. Parado na sala vazia, ouvindo dois motores de carro ligarem e partirem em direções opostas, percebi que ainda não sabia a resposta, mas estava começando a querer descobrir. A quinta-feira trouxe uma queda de energia que durou 6 horas. Um galho de árvore tinha caído na Rua das Paineiras, levando metade do bairro junto. Descobri isso quando cheguei a casa e minha chave não girava a fechadura eletrônica. Cláudia chegou 10 minutos depois, já no telefone com a companhia de energia. O gerador da garagem está morto, ela disse desligando. Mas há bateria reserva para o aquecimento. Podemos trabalhar. Entramos pela porta lateral, tateando por corredores escuros. A casa parecia diferente na luz cinzenta, menor, mais íntima, como se fôssemos visitantes no segredo de outra pessoa. Velas na cozinha, Cláudia disse, liderando o caminho. Encontramos 3 velas cilíndricas e um isqueiro, arranjando-os na bancada como peças de altar. As chamas projetavam nossas sombras grandes nas paredes, fazendo o cômodo parecer uma caverna onde as pessoas contavam histórias para passar o inverno. Isso é aconchegante, eu disse, testando como a palavra soava. Perigosamente, ela respondeu. Trabalhamos à luz de velas e à luz do dia cinzento que filtrava pelas janelas.
Eu retoquei buracos de pregos enquanto ela separava amostras de tecido, ambos nos movendo com cuidado na semi-escuridão. Por volta do meio-dia, ela estava estendendo a mão para uma prateleira alta quando o tornozelo dela cedeu novamente. Eu a segurei pelo cotovelo, firmando-a contra a bancada. Devagar. Obrigada. Mas ela não se afastou imediatamente. Velha lesão. Às vezes ela só me lembra. De quando? Dança. Muito tempo atrás. Ela flexionou o pé, testando. Eu ia ser dançarina, antes de descobrir que era melhor em arrumar coisas bonitas do que ser uma. Foi a coisa mais pessoal que ela me contou a semana toda. Eu ainda estava processando quando ouvimos uma porta de carro bater lá fora. Meu pai. 2 horas antes. Droga! Eu sussurrei, apagando a vela mais próxima. Linguagem! Ela sussurrou de volta, mas já estava se movendo em direção à sala, colocando distância entre nós. Meu pai bateu em vez de usar a chave, provavelmente porque tinha visto nossos carros e queria nos avisar. Quando abri a porta, ele olhou para dentro da casa iluminada por velas como se estivesse entrando em uma lembrança. A energia acabou em toda a rua, ele disse. Pensei que vocês podiam precisar de ajuda. Estamos nos virando. Ele assentiu, mas seus olhos encontraram Cláudia na sala, separando amostras de tecido à luz de velas como uma pintura renascentista. O olhar no rosto dele era complicado. Parte nostalgia, parte preocupação, parte algo mais que eu não conseguia nomear. Eu trouxe café, ele disse, erguendo uma garrafa térmica. Da cafeteria da Avenida Central. Sentamos na cozinha e compartilhamos o café do meu pai enquanto ele falava sobre a estimativa da companhia de energia e se a visita do corretor precisaria ser remarcada. Coisas normais, coisas seguras. Mas eu podia sentir o peso da casa iluminada por velas ao nosso redor, o jeito como ela prendia momentos e os fazia significar mais do que deveriam. Quando meu pai foi embora, ele me chamou de lado. Está tudo bem por aqui? Sim, por que não estaria? Ele estudou meu rosto na luz cinzenta da tarde. Só verificando. Depois que ele foi embora, Cláudia e eu terminamos nosso trabalho em silêncio cuidadoso. Quando a energia voltou às 4 da tarde, as luzes elétricas pareceram duras e reveladoras depois de horas de luz de velas. Amanhã é a visita, ela disse, arrumando suas amostras. Sim, então estaremos livres. Sim. Ela parou na porta, chaves do carro na mão. Tem sido profissional. Muito profissional. Mas quando ela sorriu, foi o primeiro sorriso real que vi dela a semana toda. Pequeno e particular, e sumiu antes que eu pudesse ter certeza de que o tinha visto. Naquela noite, peguei o caminho mais longo para casa só para passar pela rua dela. A casa dela estava atrás de árvores desfolhadas, uma luz quente nas janelas, o carro do marido dela na garagem. Tudo em seu devido lugar. Eu não diminuí a velocidade, mas notei que a luz da varanda lateral estava acesa e me perguntei se ela tinha me visto passar. Na manhã de sexta-feira, a casa parecia um lugar diferente. Cláudia havia chegado cedo para arrumar os móveis cenográficos que trouxe em seu SUV. Almofadas colocadas no lugar certo, livros empilhados em ângulos perfeitos, flores frescas que faziam os cômodos cheirar a possibilidade em vez de tinta. Fiz uma última inspeção, retocando pequenas imperfeições que só eu conseguia ver. O trabalho estava feito, na verdade, desde ontem, mas eu ainda não estava pronto para ir embora. A corretora chegou às 11 da manhã com 2 potenciais compradores, um jovem casal que andava pelos cômodos de mãos dadas, conversando em sussurros sobre onde colocariam a árvore de Natal, se o quarto principal recebia luz suficiente pela manhã. Eles se moviam como pessoas que planejavam ser felizes ali. Cláudia e eu ficamos em segundo plano, profissionais e invisíveis. Quando perguntaram sobre as molduras do teto na sala, eu expliquei o processo de restauração.
Quando questionaram sobre as cores da tinta, Cláudia descreveu suas escolhas em termos de luz, humor e o jeito como os cômodos respiram com as estações. Éramos bons nisso. A coreografia cuidadosa de mostrar uma casa sem nos mostrar. Depois que eles foram embora, a corretora estava otimista. Boa energia, ela disse ao meu pai. Acho que farão uma proposta. Nós arrumamos as coisas enquanto meu pai e a corretora lidavam com a papelada na cozinha. Cláudia dobrava lonas de proteção enquanto eu juntava pincéis. As tarefas comuns de fim de trabalho que deveriam parecer rotineiras, mas não pareciam. O ensaio da sua prima é amanhã? Ela perguntou. Sim, casamento em um casarão antigo. Por quê? Só por perguntar. Ela empilhou as últimas amostras de tecido. É bom que você tenha outras fontes de renda. Essa é a sua forma de perguntar se eu vou ficar bem? Ela parou de dobrar. Talvez. Eu vou ficar bem. Bom, quando tudo estava carregado em nossos respectivos veículos, ficamos na entrada vazia, olhando para a casa, limpa e neutra e pronta para a vida de outra pessoa. Está bonita? Eu disse. Está. Meu pai apareceu na porta, chaves na mão. Tudo certo? Nós assentimos. Cláudia, obrigado. Por tudo. A decoração está. Ele procurou a palavra certa. Perfeita. De nada. Eles apertaram as mãos como colegas de negócios. Educados. Finais. 3 anos de história reduzidos a uma transação profissional. Eu estava carregando a última lata de tinta quando percebi que Cláudia ainda estava lá, olhando para a casa como se a estivesse memorizando. Tudo bem? Perguntei. Tudo. Ela entrou no carro. A gente se vê por aí, Evan. A gente se vê. Mas enquanto ela saía da garagem de ré, eu a peguei me olhando pelo retrovisor, por apenas 1 segundo, tempo suficiente para me fazer pensar no que ela estava pensando. Naquela noite, ajudei a Lila a carregar seu equipamento fotográfico para o casamento de amanhã. Ela sempre trazia equipamentos demais, convencida de que a foto perfeita exigia preparação perfeita. Você está quieto hoje, ela observou, ajustando um tripé de luz na traseira da van dela. Cansado, semana longa. Como foi trabalhar com a ex do seu pai? Bem, profissional. Ela me deu um daqueles olhares de fotógrafa, o tipo que via além do que as pessoas pensavam que estavam mostrando. Profissional. Sim. Ela fechou as portas da van. Sabe, eu tenho uma teoria sobre profissionais. Qual é? Quanto mais eles se esforçam para serem profissionais, menos profissionais são os sentimentos deles. Na verdade, não respondi a isso. Não podia, na verdade. Dirigindo para casa, peguei o caminho mais longo de novo. A rua da Cláudia estava silenciosa, a casa dela escura, exceto pela luz da varanda. Mas, ao passar, vi uma figura se mover na janela do andar de cima. Rápido e borrado, mas inconfundivelmente ela. Pensei se ela estava olhando, se tinha visto minha caminhonete, se estava se perguntando as mesmas coisas que eu. Em casa, sentei na minha cozinha, com uma cerveja que nem queria de verdade, pensando na semana, nas perguntas e nas velas, e no jeito como os dedos de alguém podem roçar os seus e mudar tudo, na diferença entre o que é seguro e o que é verdadeiro. Meu celular estava no balcão, em silêncio, sem mensagens, sem chamadas perdidas, nenhuma razão para acreditar que algo havia mudado, mas algo tinha mudado. Algo que eu ainda não conseguia nomear, mas sentia no peito como uma porta que havia se aberto o suficiente para deixar a luz entrar. Lá fora, a garoa começou a cair novamente, leve e silenciosa, cobrindo tudo naquela perfeição fugaz que faz o mundo parecer pedir desculpas. Terminei minha cerveja e fui para a cama, mas deixei as cortinas abertas para ver a garoa. E se eu sonhei com olhos verde acinzentados e cachecóis azuis e perguntas que não eram bem perguntas? Bom, isso era entre mim e a noite de inverno. Na manhã de sábado,
Bati na porta da casa do lago uma última vez. Só para verificar uma tranca de janela emperrada, eu disse a mim mesmo. Só para ter certeza de que tudo estava perfeito para os novos compradores. Cláudia atendeu vestindo roupas de trabalho, jeans e um suéter velho que parecia macio o suficiente para dormir. Ela estava arrumando os últimos acessórios de decoração. Evan. A voz dela estava diferente, mais fria. Em que posso ajudar? A janela do quarto principal. A tranca está emperrando. Ela deu um passo para o lado para me deixar entrar, mas algo havia mudado da noite para o dia. O ritmo fácil que havíamos encontrado durante a semana havia sumido, substituído por algo mais formal, mais cauteloso. Se puder me chamar de Sra. Roth hoje, ela disse enquanto eu subia. Acho que seria apropriado. Parei no patamar. Sra. Roth, por favor, levei 5 minutos para consertar a tranca da janela. Um pouco de óleo, uma persuasão gentil, problemas simples com soluções simples. Diferente do que quer que estivesse acontecendo lá embaixo. Quando desci, ela estava parada perto da janela da frente com os braços cruzados. Tudo pronto, eu disse. Obrigada, Sr. Carter. A formalidade parecia água gelada, como se fôssemos estranhos que nunca haviam compartilhado velas ou distâncias calculadas ou perguntas sobre coragem. Preciso ir, eu disse. O ensaio da Lila começa ao meio-dia. Claro, obrigada pela sua ajuda esta semana. Ela apertou minha mão como se estivéssemos concluindo um negócio. Profissional, distante, final. Dirigindo para a antiga fazenda onde seria o casamento da Lila, tentei entender a mudança. Eu tinha feito algo? Dito algo? Ou era assim que terminava? Com apertos de mão e sobrenomes e o cuidadoso apagamento de tudo o que quase havia sido. A antiga fazenda estava decorada com luzes brancas e folhagem de inverno. O tipo de casamento que parecia um conto de fadas, mas custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Ajudei Lila a montar seu equipamento enquanto os convidados chegavam em carros caros, a respiração visível no ar frio. Você parece que alguém cancelou o Natal, disse Lila, ajustando as configurações da câmera. Só cansado. Certo, ela testou um flash. Isso não teria nada a ver com uma certa designer de interiores, teria? Antes que eu pudesse responder, a cerimônia começou. Lila trabalhou como sempre, invisível, mas em todo lugar, capturando momentos que as pessoas nem sabiam que estavam criando. A mão da noiva encontrando a do pai durante a procissão, as lágrimas silenciosas do noivo, o jeito como parentes idosos se inclinavam um no outro durante os votos. Durante a troca de alianças, o celebrante falou sobre escolher um ao outro todos os dias, sobre como o amor não era um sentimento, mas uma prática, sobre a coragem de construir algo juntos mesmo sem ver o projeto. Pensei em cachecóis azuis e fitas métricas, na diferença entre o que é seguro e o que é verdadeiro. Após a cerimônia, enquanto os convidados se dirigiam para a recepção, ajudei Lila a empacotar equipamentos que não precisaríamos para as fotos do jantar. O casal parece feliz, eu disse. Parecem. Ela enrolou um cabo com eficiência prática. Sabe o que eu adoro em casamentos? O bolo? Os votos. As pessoas sempre escrevem os seus próprios agora. E elas estão basicamente dizendo a mesma coisa. Que é: eu te escolho mesmo que seja assustador. Mesmo que eu não saiba o que acontece em seguida. Mesmo que outras pessoas talvez não entendam. Ela olhou para mim significativamente. Conceito revolucionário, né? Naquela noite, fui para casa pelo caminho mais longo. A rua de Cláudia estava tranquila, a casa dela iluminada por dentro, domesticidade normal de sábado à noite, marido em casa da sua viagem de negócios, tudo em seu devido lugar. A luz da varanda lateral estava apagada. No domingo, voltei sozinho à casa do lago.
Disse a mim mesmo que precisava verificar se a decoração ainda estava perfeita, se nada havia mudado da noite para o dia. Na verdade, eu só não estava pronto para deixar ir. Cláudia tinha mandado uma mensagem naquela manhã. Breve, profissional. Ocupada hoje, a casa está perfeita, obrigada. Usei minha chave uma última vez. Caminhei por cômodos que não pareciam mais nossos. O cheiro de óleo de limão estava sumindo, substituído pelo cheiro neutro de uma casa à espera de novos donos. Na sala, seu cachecol azul estava jogado sobre o braço do sofá, esquecido ou talvez deixado de propósito. Peguei-o, segurei-o no rosto por um instante. Cheirava ao perfume dela e ao ar de inverno. Lá fora, Reni estava passando com um jovem casal em frente à casa, gesticulando em direção às janelas com o entusiasmo de corretora de imóveis. Decoração linda, ouvi ela dizer. A designer mostrou uma descrição notável. O jeito como ela disse discrição fez parecer uma acusação. Meu celular tocou. Pai. Oi, filho. Só queria saber como você estava. Tudo bem, a casa está perfeita. Que bom, isso é bom. Uma pausa. Ouvi uns burburinhos pela cidade hoje. Sobre? Nada específico, só fica na sua, tá? Eu sempre fico. Eu sei que sim. Depois que ele desligou, sentei no sofá onde tudo havia começado, onde Cláudia tinha feito sua pergunta sobre coragem e eu tinha ficado vermelho como um adolescente. Onde havíamos traçado limites e depois passamos 4 dias aprendendo suas dimensões exatas. Dobrei o cachecol dela cuidadosamente e o coloquei de volta no braço do sofá. Alguém precisaria devolvê-lo. Esse alguém, percebi, provavelmente seria eu. A manhã de segunda-feira trouxe o acerto de contas que eu tanto temia. O grupo de mensagens do condomínio tinha explodido durante a noite. René havia postado uma foto da visita de sábado, uma foto inocente da sala decorada que, de alguma forma, capturava mais do que a arrumação dos móveis. No fundo, mal visível, estava minha caminhonete, e se você olhasse com atenção para o reflexo da janela, conseguiria distinguir duas figuras paradas mais perto do que provavelmente deveriam. Os comentários começaram úteis e degeneraram rápido. Decoração linda. Quem é a designer? Claudia Roth. Uma abordagem bem prática. Aquela é a caminhonete do empreiteiro? Que bom ver jovens tendo orgulho do trabalho deles. Alguns empreiteiros misturam mais do que tintas, se é que me entende. Aquele último tinha 3 emojis de fogo e uma marcação. A Eric Roth. Meu celular vibrou. Mensagem do pai. Explica? Mas não era um pedido. Era uma conversa de grupo encaminhada. A conversa feia toda, enviada para mim por acidente quando ele pretendia encaminhar para outra pessoa. Mark Carter, perguntando ao irmão o que ele deveria fazer sobre o filho, e a ex, e os rumores que estavam se espalhando como fumaça. Comecei a digitar uma resposta. Nada aconteceu. Éramos profissionais. A foto não mostra o que as pessoas pensam que mostra. Apaguei. Comecei de novo. Pai, eu posso explicar. Apaguei aquilo também. Antes que eu pudesse descobrir o que dizer, outra mensagem chegou. Da Cláudia. Deixe-me lidar com a imagem. Por favor, não se envolva. Lidar com a imagem, como se nossa semana juntos fosse uma crise de RP que precisava ser gerenciada. Coloquei o celular virado para baixo no balcão da cozinha e fui fazer café com as mãos que tremiam mais do que deveriam. Ao meio-dia, meu celular havia silenciado, sem mais mensagens, sem chamadas, sem e-mails de trabalho perguntando sobre disponibilidade para a próxima semana. O silêncio era, de alguma forma, pior do que a fofoca. Naquela noite, recebi o e-mail que esperava. Decidimos seguir uma direção diferente. Do empreiteiro que estava interessado em me contratar para uma reforma de banheiro. Nenhuma explicação, mas nenhuma era necessária. Cláudia enviou meu pagamento final naquela noite.
Depósito direto, eficiente, com uma mensagem de uma única palavra: obrigada. Sem emoji, sem suavização, apenas o som de uma porta se fechando. Na terça-feira, voltei à casa do lago mais uma vez. Disse a mim mesmo que estava verificando o brilho da parede, garantindo que o primer tivesse secado por igual. Razões profissionais para comportamento profissional. Na verdade, eu estava meio que perdendo a cabeça. Repintei a mesma seção do corredor 3 vezes, tentando deixar a cobertura perfeita. Lavei pincéis que já estavam limpos. Medi cômodos que já havia medido. O cachecol azul continuava escorregando do braço do sofá como se estivesse vivo, respirando. Toda vez que eu o reposicionava, ele escorregava novamente dentro de uma hora, como se a casa estivesse tentando me dizer algo que eu não estava pronto para ouvir. Por volta das 2, Lila apareceu com café e aquela expressão de preocupação que ela fazia quando achava que eu estava sendo burro. Ouvi dizer que você estava de volta aqui, ela disse, examinando o meu trabalho desnecessário. Pensei que você poderia precisar de cafeína. Obrigado. Ela caminhou pelos cômodos, o olho de fotógrafa notando detalhes, a decoração precisa, a iluminação cuidadosa, o jeito como cada superfície estava arrumada para sugerir a possibilidade de felicidade. É lindo, ela disse. Solitário, mas lindo. Isso é a decoração para você. É? Ela tirou uma foto da luz da tarde, entrando pelas janelas da frente, dourada e cheia de partículas de poeira. Ou é apenas o que acontece quando você arruma tudo perfeitamente e depois vai embora? Não respondi a isso. Sabe, ela disse sem olhar para mim. Eu tenho uma teoria sobre pessoas que continuam voltando a casas vazias. Qual é? Elas não estão realmente visitando a casa. Estão visitando um momento que aconteceu na casa, tentando entender, ou mudar, ou fazer acontecer de novo. Ela estava certa, e nós dois sabíamos disso. Depois que ela foi embora, tranquei tudo e fui para casa. Mas naquela noite, em vez de ir direto para o meu apartamento, me peguei pegando um caminho mais longo. Um caminho que por acaso passava pela rua de Cláudia. A casa dela ficava atrás de bordos sem folhas, luz quente em todas as janelas, tranquilidade doméstica em tijolo e argamassa, mas a luz da varanda lateral estava apagada. Passei sem diminuir a velocidade, mas notei a luz apagada e me perguntei o que aquilo significava. Na noite de quarta-feira, fiz de novo. Dirigi o caminho mais longo para casa, passando pela rua dela. Desta vez, a luz da varanda estava acesa. Quinta-feira, apagada de novo. Sexta-feira, acesa. Comecei a ver um padrão, embora ainda não conseguisse decifrá-lo. Acesa para entregas, talvez. Ou quando Eric estava viajando. Ou talvez não significasse nada. E eu era apenas um homem passando de carro por uma casa, procurando sinais que não estavam lá. Mas na noite de sábado, ao passar às 23h47, vi a silhueta dela se mover na janela do andar de cima, por apenas um momento. Apenas tempo suficiente para me fazer pensar se ela também estava olhando para fora, se ela tinha ouvido minha caminhonete, se ela estava aprendendo o ritmo dos meus passeios como eu estava aprendendo o ritmo da luz dela. Comecei a gravar áudios nessas viagens. Nunca os enviei. Apenas falava com meu celular como se fosse um amigo, tentando entender o que eu estava fazendo, o que havíamos feito, o que tudo aquilo significava. Dia 12, desde que a casa foi terminada, ainda passando de carro, ainda verificando a luz. Isso provavelmente não é saudável. A luz estava acesa hoje à noite. Provavelmente não significa nada. Provavelmente significa tudo. Já não sei mais a diferença. Vi Renée no supermercado hoje. Ela sorriu demais e perguntou como estavam meus projetos, como se ela soubesse de algo. Talvez saiba. Eu apagava os áudios pela manhã
envergonhado com o som da minha própria voz, admitindo coisas que eu não conseguia admitir a mim mesmo à luz do dia. Na quinta-feira à noite, 2:07 da manhã, meu celular iluminou a escuridão. Uma mensagem, uma foto, sem texto, o cachecol azul dobrado cuidadosamente no braço do sofá da casa do lago. E no fundo, mal visível, a luz da varanda de Cláudia brilhando como uma estrela distante. Sentei-me, o coração batendo forte no apartamento silencioso. Olhei para a foto até meus olhos arderem. Ela estava acordada. Ela estava pensando na casa, no cachecol, em mim. Comecei a digitar respostas e as apaguei todas. Vou devolver amanhã de manhã. Apagar. Está tudo bem? Apagar. Eu também tenho pensado em você. Apagar. Finalmente, não enviei nada. Apenas segurei o celular e olhei para a foto e tentei entender o que ela estava perguntando sem perguntar. Às 2:18, levantei, coloquei o cachecol em um saco de papel, deixei-o perto da porta com as chaves do carro. Algumas conversas, percebi, não aconteciam com palavras. Dirigi até a rua dela na escuridão pré-amanhecer, quando o mundo pertence a trabalhadores de turno insones e pessoas tomando decisões que não conseguem explicar a si mesmas. A casa dela estava silenciosa atrás das árvores sem folhas. A luz da varanda estava acesa. Estacionei debaixo de um bordo e caminhei até a entrada com o saco de papel. Toquei a campainha uma vez, suave, depois recuei para a calçada. Ela abriu a porta com um suéter grosso, o cabelo preso descuidadamente, os olhos alertas, como se estivesse esperando. Olhamos um para o outro através do espaço entre o portal da casa dela e o meu exílio. 6 metros que poderiam muito bem ser 30 quilômetros. A garoa está vindo, eu disse, o que era verdade, mas não era por isso que eu estava ali. Deve ser um sistema tranquilo, ela respondeu, o que também era verdade e também irrelevante. O lago deve gelar bastante este ano. Geralmente gela. Palavras normais. Palavras seguras. Mas por baixo delas estava tudo o que não podíamos dizer. Eu tenho passado de carro na sua rua. Eu tenho aprendido o ritmo da sua luz. Eu tenho pensado em coragem e na diferença entre seguro e verdadeiro. Ela deu um passo até a borda do batente da porta. Eu dei um passo até a borda externa da calçada, o mais perto que podíamos chegar mantendo os limites invisíveis que impediam o mundo de desmoronar. Ela apertou a sacola com seu cachecol contra o peito como se fosse algo precioso. Obrigada por trazer isso de volta, ela disse. Obrigado por. Gesticulei vagamente para amanhã, a luz, a conversa impossível que tínhamos com palavras sobre o tempo e distâncias calculadas. Isso. Ela deu meio passo à frente. Parou. Eu dei meio passo para trás. Parei. A porta permaneceu aberta. A luz permaneceu acesa. Evan. Meu nome na voz dela, suave e cautelosa. Sim, preciso que você entenda uma coisa. Ok. Ela estendeu a mão, apoiou 2 dedos na minha mandíbula, não reivindicando, apenas verificando, talvez para ter certeza de que eu era real, ou de que ela era. Então, ela se inclinou e tocou sua testa na minha, por apenas um instante. Tempo suficiente para eu sentir a respiração dela quente contra o ar frio, para memorizar o peso exato da presença dela. Nenhum beijo, nenhuma promessa, nenhuma palavra que complicaria tudo, apenas a testa dela contra a minha no espaço entre a escuridão e o amanhecer. Ambos recuamos ao mesmo tempo. Ela apagou a luz da varanda e a acendeu novamente. Um pequeno sinal que eu não entendi, mas senti no peito como reconhecimento. Acenei com a cabeça uma vez e voltei para o meu carro. Mais tarde, naquela manhã, mandei uma mensagem para Lila com uma foto do lago gelado, pensando em mudar meu jeito de trabalhar. Ela respondeu: já era hora. Passei o dia construindo um novo site. Limpo, minimalista, honesto, design de experiência do usuário e serviços de reforma.
sem rodeios, sem exageros, apenas trabalho cuidadoso para pessoas que queriam as coisas bem feitas. Naquela noite, uma mensagem chegou através de Mark. Canais profissionais apenas. Cláudia queria me indicar para um cliente que precisava de decoração de banheiro para uma venda rápida. Boa grana, trabalho limpo, sem complicações. Eric postou uma foto do aeroporto na mesma noite. Viagem de negócios bem-sucedida, negócios fechados, reputação ilesa. A imagem estava gerenciada. O mundo havia seguido em frente. Mas, às 23h23, voltando para a casa do estúdio de Lila, peguei o caminho mais longo. Passando pela rua de Cláudia, passando pela casa com as luzes quentes e a varanda lateral. A luz estava apagada quando me aproximei. Ela acendeu enquanto eu passava. Não diminuí a velocidade. Não parei. Apenas notei o sinal e continuei dirigindo. Mas no meu retrovisor, vi a luz permanecer acesa por exatamente 30 segundos antes de apagar novamente. Algumas conversas, eu estava aprendendo, aconteciam no espaço entre a escuridão e a luz, entre a aproximação e a retirada, entre o que você queria e o que você podia ter. Na noite de sexta-feira, Mark assinou a documentação final da Casa do Lago. O jovem casal da semana passada havia feito uma boa proposta. À vista, fechamento rápido, sem complicações. Eu o encontrei no escritório de René para devolver a chave extra. A transação foi eficiente e amigável. Apertos de mão por todos os lados. Mais uma venda bem-sucedida em um mercado que valorizava uma apresentação cuidadosa. A casa estava linda, Reni me disse. Trabalho profissional em todos os aspectos. Obrigado. Tenho certeza de que você aprendeu muito trabalhando com uma designer tão experiente. A pausa antes de designer foi proposital. Um pequeno teste para ver se eu reagiria. Eu não reagi. Depois que a papelada estava pronta, dirigi até a casa do lago uma última vez. Entrei com a chave que Mark havia esquecido de pedir de volta. Os móveis de decoração haviam sumido. Os cômodos estavam vazios novamente, ecoando com o eco oco de uma casa entre vidas. Caminhei por cada cômodo, notando detalhes que ninguém mais veria. O pequeno remendo no corredor onde eu tinha consertado aquele buraco de prego, a tranca da janela que nunca mais emperraria. O braço do sofá, onde um cachecol azul havia esperado que alguém notasse sua falta. Na sala, ainda conseguia sentir vestígios do óleo de limão. Ainda ouvia o tic-tac dos aquecedores aquecendo o ar para fantasmas. Fiquei ali até o pôr do sol pintar as janelas de dourado, tentando memorizar a qualidade exata da luz, o jeito como se sentia estar em um lugar onde algo quase havia acontecido, onde limites haviam sido traçados e testados e mantidos, onde aprendi que algumas portas não se abrem, ficam entreabertas e você aprende o formato da respiração um do outro pela fresta. Lá fora, a garoa começou a cair, leve e perdoadora, cobrindo tudo naquela perfeição fugaz. Tranquei a porta e deixei a chave debaixo do tapete para os novos proprietários. Voltando para casa, peguei o caminho mais longo, passando pela rua de Cláudia, onde a casa dela ficava atrás de árvores sem folhas, luz quente em todas as janelas. A luz da varanda lateral estava acesa. Não um pedido, não uma ordem, apenas presença, apenas o reconhecimento silencioso de que algumas coisas não precisam de rótulos, não precisam de explicações, não precisam de nada mais do que o espaço entre querer e ter. Manti o carro em movimento, mas vi a luz. Notei sua presença constante. Adicionei-a ao catálogo de pequenos sinais que compõem uma vida vivida em etapas cuidadosas. Em casa, fiz café e sentei-me à janela da cozinha, vendo a garoa cair e molhar o parapeito da janela. Amanhã haveria novos projetos, novos clientes que precisavam de um trabalho cuidadoso e bem feito, novos limites a traçar, respeitar e, ocasionalmente, testar.
Mas esta noite havia apenas a garoa e o café e o conhecimento de que, em algum lugar da cidade, uma luz de varanda estava acesa, uma pequena estrela na escuridão doméstica, um sinal que não significava nada e significava tudo, dependendo de como você o lia. Algumas portas não se abrem, pensei. Ficam entreabertas, e você aprende a viver no espaço que elas proporcionam. Você aprende que querer e ter não são a mesma coisa, que às vezes a coisa mais verdadeira é a coisa que você não diz, o toque que você não dá, a pergunta que você não responde porque o silêncio é a resposta. Terminei meu café e fui para a cama, mas deixei as cortinas abertas para ver a garoa cair, limpa e silenciosa e perdoadora, cobrindo o mundo com a possibilidade de um amanhã diferente. E se eu sonhei com olhos verde acinzentados e fitas métricas e o peso exato de uma testa contra a minha, bom, isso era entre mim e a noite de inverno.